E não poderia ser diferente. Hoje estamos recebendo aqui ao vivo no Balanço Geral um infectologista para falar sobre o novo coronavírus, doença que está sendo motivo de grande preocupação em todo o planeta. Aqui no Brasil agora aumentou a preocupação agora com uma morte, que foi divulgada hoje pela manhã no estado de São Paulo, algo que já até, doutora Mauri Miele, que está com a gente aqui, esperado, pela situação que a gente vem acompanhando, os casos aumentando. Qual é a situação real e aonde a gente vai chegar ou deve chegar, hein, doutora? Bom, se nós falarmos, vamos começar a falar sobre essa questão da morte, que tem um dado interessante para a gente discutir e falar sobre essa questão da perspectiva. Foi a primeira morte registrada no Brasil. Se a gente compara isso com outros países, a cada 38, 42 casos em outros países registrava-se uma morte. Nós estamos registrando uma morte com 234, 270 e poucos casos registrados até a presente data. Então, nós já estamos saindo fora do padrão que já foi observado em outros países. Isso é bom? Isso é ótimo, porque mostra que realmente nós temos que pensar em nós, aqui no Brasil. Como é que a situação vai se tornar aqui no Brasil? Qual é a perspectiva? Qual é o grau de crescimento? Os próximos dias é que vão mostrar se esse vírus aqui vai ter a mesma adaptabilidade que ele teve nos países frios, na China, na Coreia, no Japão, Taiwan e por aí, e na Itália, atualmente. Ou seja, o Brasil vai ter que viver essa experiência e viver essas medidas de prevenção com aderência da população para a gente saber qual é a nossa curva, aonde vamos chegar, se vamos atingir um pico ou se vamos fazer uma elevação disso e depois abaixar a casuística. O tempo é que vai dizer. Agora, tem algumas pessoas que a ficha parece que não caiu ainda, doutor, que estão brincando com coisa séria. Eu percebo em algumas pessoas aí comentando que não é tudo isso que está se colocando aí, doutor. E aí? Talvez a gente possa dizer assim, há um alarme muito grande, é uma preocupação bastante importante, mas muitas vezes ela é excessiva, Eu considero que o Covid é uma novidade, sem dúvida alguma, mas veja, a questão da mortalidade é uma questão que ainda nós vamos tentar chegar a um número, um percentual que ainda não temos. Porque primeiro, para você dizer, a mortalidade é 1%, é 2% ou é 16%, como foi o caso do Irã, você tem que ter o número de casos total confirmado pelo número de óbitos. Como nós estamos ainda na vigência da epidemia, nós só vamos saber a real taxa de mortalidade daqui a alguns meses, quando a gente puder testar muita gente, numa população grande e ver quantas pessoas foram a óbito. Então, há um alarme, há um alerta, que eu acho que essa é a palavra mais adequada, e a gente deve se basear exatamente nessas informações fidedignas, e não nesse monte de fake news que a gente observa hoje em dia. Por isso que estamos aqui com a doutora Mauri Miele, que é um especialista muito conhecido aqui da nossa região de Blumenau, para participar do quadro Doutor Responde. Vamos para as perguntas então. Temos aqui na tela a pergunta do J. Mendes. Boa tarde, minha filha de 11 anos sofre de rinite alérgica. Fico na dúvida em relação ao coronavírus, deixo ela ir para a escola, ele da Itopava Central e está nos acompanhando. Com rinite, agora as aulas vão ser canceladas, a tendência é na quinta-feira. Mas hoje ou amanhã manda para a escola ou não, doutor? Pois é, rinite alérgica não é uma situação que a gente diz assim que compromete a imunidade. Até o contrário, quem tem rinite, quem tem bronquite, tem um excesso de imunidade, que não é bom, mas é um excesso de imunidade. Essa não seria uma indicação de colocar, por exemplo, uma pessoa, independentemente da idade, numa chamada situação de risco. Então, não haveria, pela rinite, uma necessidade de tirar a criança da escola. Acho que deve ficar bem claro quem são as pessoas realmente mais suscetíveis por ter problemas imunológicos que deveriam, de certa forma, ter um certo isolamento social. Não a rinite alérgica, para ficar bem claro. Não. Mais uma participação aqui, pergunta para o doutor Mauri Miele. Sara Regina, é possível fazer álcool gel caseiro? Porque não consegui encontrar em lugar nenhum e tem muita coisa que está aparecendo na internet. Então, o que é verdade, afinal de contas, hein, doutor? O álcool gel caseiro, sinceramente, eu não sei responder se é possível ser feito, com a qualidade, com a questão do embalamento, com a questão da validade do produto, O que a gente sabe é que produtos à base de álcool acima de 60%, todos eles são eficazes para combater a transmissão do vírus. Mas veja bem, na ausência do álcool gel, uma coisa muito simples pode ser feita e barata, que é água e sabão. Lavar as mãos com água e sabão, o ato simples que eu acho que está ao alcance de qualquer um de nós, talvez não na rua, na sociedade de modo geral, mas dentro de casa, dentro de determinados ambientes, isso substitui o álcool gel.
Essa demanda realmente está preocupante, porque não se encontra mesmo no mercado. Mas lava as mãos e está tudo certo. Lavou as mãos, já está fazendo o dever de casa, vamos dizer assim. Mais uma pergunta aqui para o doutor Amaury. Temos aqui na tela a participação da Beth, que é a esposa do nosso querido Lino, aí, aparecendo aqui na tela. Um abraço aí para o Lino. Quando uma pessoa tosse em cima de uma toalha de metal ou madeira, quanto tempo esse vírus dura? Ele fica vivo ali quanto tempo, hein, doutor? Pois é, essa é uma pergunta interessante, muito oportuna e muito atual. Acaba de sair um trabalho nesse final de semana agora que mostra que é possível que o Covid ele sobreviva em vidro, em superfícies de cerâmica, etc. e tal, por em torno de até 3 dias. Tá? Isso já é baseado na experiência com os outros coronavírus, do SARS e do MERS, foram outras epidemias que ocorreram no passado, que os cientistas comprovaram que esses vírus sobreviviam até 22 dias nesses ambientes. Então a gente pensava que o Covid poderia ter também uma possibilidade de ser um tempo extensivo assim. Mas esse estudo que acaba de ser publicado, ele demonstra que até 3 dias é possível o vírus permanecer em superfícies de ambientes. Assim. Por isso que a limpeza é tão importante. Mais uma pergunta aqui para o doutor Antônio, que está participando. Um abraço aí para o Antônio. Gostaria de saber se as crianças têm risco de pegar coronavírus. Essa resposta é muito importante também, doutor. Muito importante. A experiência de outros países mostra que a taxa de incidência de coronavírus em crianças é muito baixa. Não só de promover infecção, mesmo uma infecção leve, uma infecção gripal, como de produzir infecção grave com mortalidade. Não temos registro de mortalidade em crianças, com mais de 160 mil casos já que ocorreram no mundo todo. Então, nós temos uma dúvida. Provavelmente as crianças devem ter um certo grau de imunidade, porque outros tipos de coronavírus circulam em crianças, causando resfriado comum. Sim. Então, uma das teorias é que esses vírus, a criança entrando em contato, eles criam um certo tipo de imunidade. Então, justificaria a proteção que a gente tem visto nessa faixa etária. E está certo os governos cancelarem as aulas, doutor? Pois essa é uma medida chamada, ela é muito questionável, né? A questão do fechamento de escolas. Nós temos um único trabalho na literatura que foi, se eu não me engano, em 2007, exatamente, 2007, publicado, que questiona a questão do fechamento de escolas. Nós temos, por exemplo de países que não fecharam escolas e foi tudo bem. Singapura, por exemplo, que é um modelo de controle, onde o vírus teve um pico, houve uma queda e hoje eles já estão praticamente com a infecção controlada lá. Singapura, por exemplo, não fechou nenhuma escola. Taiwan também não. Hong Kong também não. Agora, a questão de fechamento de escola tem que ser extremamente discutida, prós, contras, problemas econômicos, problemas sociais que isso vai gerar. Pensando em coronavírus, a gente pode extrapolar da seguinte forma. Será que a criança realmente é um vetor de transmissão? Pelo fato de elas não estarem ficando infectadas, não quer dizer, não estarem apresentando sintomatologia, não quer dizer que elas não possam estar infectadas. Sim. Essa resposta nós não temos ainda. Okay. Então, o fechamento de escola vai continuar sendo sempre polêmico, sem dúvida alguma. Com certeza, né? Até porque os pais se perguntam onde é que vão deixar as crianças nesse momento, né? E imagina, criança em creche, escola, criança menor, uma coisa muito complicada. Mais uma pergunta aqui para o doutor Amaury Melli. Tânia, o vinagre faz o mesmo efeito do álcool em gel para lavar as mãos? Lavar as mãos com vinagre? Não, de forma alguma. Até o vinagre na pele não é recomendado que seja utilizado, até por questões de toxicidade, até questões de promover até em alguns casos dermatite, soluções de continuidade que podem favorecer outro tipo de infecção. Não usar vinagre então? Não é útil de forma alguma. Ok, mais uma pergunta, tem muita gente perguntando e obrigado pelo carinho da sua audiência. Juliana Zilmer tem um bebê de 9 meses que toma antibiótico profilático. Ele está mais suscetível ao vírus, doutor? O que ela coloca, é bom esclarecer para o nosso público hoje, o que é antibiótico profilático, é você usar um antibiótico para fazer uma prevenção para alguma infecção, né? Eu realmente não entendo uma criança de 9 meses que tome antibiótico profilático, precisaria saber qual é a indicação. Não é um combate, é uma prevenção. É uma prevenção, mas veja bem, em sendo apenas uma medida preventiva, não confere um problema imunológico, de certa forma, então, nenhum problema também, semelhante àquela questão que nós falamos da rinite anteriormente. Mais uma pergunta aqui para o doutor Amaury. Carol, estou gripada desde semana passada, já tomei antibiótico, nada de melhorar, não dá febre, mas estou com bastante coriza e tosse.
São sintomas do quê? Pode ser coronavírus, não é? O que ela deve fazer, doutor? Pode ser uma rinocinusite, uma sinusite apenas, uma faringite. Ela precisa ser avaliada por um médico para primeiro ter um diagnóstico né, clássico, um diagnóstico que de repente foge completamente uma etiologia, de a gente pensar até numa doença viral, talvez seja a questão dela realmente ser tratada com antimicrobiano. Mas veja bem, se os sintomas são leves, a recomendação que tem sido divulgada é fique em casa. Sintomáticos, isso vai resolver e você não precisa estar se expondo. Agora, num caso como esse, que já está um pouco arrastado, a gente afasta a Covid, né? Acho que dá para a gente pensar já em afastar. Mas tem que ter um diagnóstico, pode ser uma sinusite e isso requer tratamento. Pelo que o doutor Amaury Miele falou, que para a gente deixou bem claro, a gente vai chegar em relação ao coronavírus, aonde a gente vai chegar depende muito do nosso comportamento agora, a atitude de cada um, pensar no próximo, doutor. Eu acredito que sim, eu acho que a participação de cada um muda o social, né? Então, as medidas que forem sendo propagadas e que forem sendo divulgadas, medidas assim de proteção, para cada um, você protege uma sociedade. Isso faz a diferença total quando a gente observa a evolução casuística. Nós só evoluiríamos para um número alarmante se não houvesse uma colaboração da população em relação às medidas de prevenção. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima, doutor. Muito obrigado. Doutor Amaury Miele, no quadro Doutor Responde.